E aí, muito boa noite para você. Gente, olha só, um assunto fundamental no programa de hoje. Nunca no Brasil houve uma janela tão grande de oportunidade para jovens entre 15 e 24 anos. E pelo que tudo indica, eles não estão aproveitando isso. Menos de 50% dos jovens com 19 anos terminaram o ensino médio, quer dizer, pouco, né? Entre 15 e 17 anos, 20% estão fora da escola e metade está na escola e ainda está no ensino fundamental, quer dizer, estão atrasados. São dados do Unicef, tá? Agora, com base nesses dados, a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com essa força de trabalho? Esses jovens não são o futuro do nosso país? Então, especialistas acham que é possível salvar a janela de oportunidade no Brasil. Quer saber como? Olha, seria muito bom que você participasse, compartilhasse com a gente, porque tem que ser diferente. Agora, depende de nós, todos brasileiros, e é urgente, né? Bom, eu comecei dizendo que nunca na história desse país a gente teve uma janela de oportunidade tão grande. Quem afirma isso é o Dove, que é o representante no Brasil ele fala que é Shield Fund. Na verdade, é o fundo da criança, né? Sim. E vocês trabalham com isso, Sim. né? Mas a primeira coisa que eu queria que você explicasse didaticamente para as pessoas de casa, para quem não sabe, o que é janela de oportunidade. No Brasil, a gente tinha tendência, né, das famílias ter mais filhos, né, a cada vez mais. Ou seja, a taxa de fecundidade das mulheres ser superior a 2. Então, a gente tinha um casal que tinha um pouquinho mais de 2 filhos e um pouquinho mais. E cada vez no Brasil chegava mais crianças do que tinha antes, né? E foi assim até os anos 95, por aí, né? Um pouquinho depois do Plano Real, de mudanças econômicas. E depois, as mulheres, cada vez menos crianças. Então, hoje, o que acontece, né? A gente tem uma faixa etária que, digamos, vai dos 15 ao 24, né? Que é a principal faixa populacional do Brasil hoje, com mais de 34 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Então, nunca tivemos 34 milhões de brasileiros nessa faixa etária e cada vez menos daqui para frente teremos esses jovens, né? Então, quando a gente olha para o contingente, o que fazem esses jovens no nosso país, né? É a força produtiva mais expressiva, né? São eles que estão representando o Brasil de amanhã. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo com esse jovem hoje, né? Se ele tem ou não tem oportunidade, na verdade a gente está falando, será que nosso país tem ou não tem futuro? Com certeza. Porque oportunidade tem, mas ele não está dando conta e a gente nem pode culpar o jovem. É estrutural. A gente um monte de coisa. É isso. Várias coisas estão acontecendo. Tem coisas que partem da juventude, tem coisas que partem do sistema de educação. Da família. Da família. E tem coisas que partem do que é o contexto Brasil como um todo. Como os investimentos, as leis estão acontecendo. Inclusive, pode sim, mas só dizer uma coisa. Só para o telespectador. Nós estamos no ar, sim. O programa já está acontecendo, já está chegando a casa das pessoas. Mas é só para os telespectadores terem uma ideia, os Estados Unidos perderam na década de 60 a oportunidade também da janela de oportunidade. Quer dizer, eles não investiram nos jovens. Aí muita gente que está em casa pergunta, mas Estados Unidos é rico hoje. É rico, mas há uma desigualdade social imensa. Nós estamos falando disso, né? Janela de oportunidade chama assim porque é um momento de oportunidade de reverter alguns problemas estruturais de um sistema como um país. Então, a Europa, como os Estados Unidos, no pós-guerra, tiveram um acréscimo importante de juventude, exatamente o momento que a gente está vivendo aqui. Os Estados Unidos não souberam aproveitar essa janela de oportunidade. Por exemplo, naquele momento-chave, não fizeram os investimentos em educação que tinham que ser feitos, não resolveram seus problemas e hoje eles continuam com um país extremamente desigual. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. E eles não vão resolver esse problema, eles não conseguirão resolver esse problema. E nós ainda temos chance, bem que a nossa janela de oportunidade já está aberta desde o ano 2000. Ela está se tem fechando. Pouco tempo, né? Exatamente. Ou seja, a janela se abre e depois ela se fecha. Uma vez que ela está fechada, é muito difícil ou custa muito caro, digamos. Com certeza. Fala, professora. Na fala dele. Saiu há pouco tempo o Estatuto da Juventude, né? Uma coisa muito recente.
né, foi aprovado, e o conceito de juventude ele vai até os 29 anos. Sim, exatamente. Né? Você não pode falar em juventude, você pode falar em juventudes, né, com um prolongamento da faixa etária, você pensa até 29 anos. Então, né, a janela está para... Né? Tá. Agora, professora, a gente, quer dizer, as oportunidades estão aí, né? E por que o jovem não está aproveitando? Primeiro que a gente tem uma evasão, quer dizer, um abandono de escola enorme ainda nesse país. E de mais a mais, assim, grande parte dessa juventude, que hoje são juventudes, né, que se estende até 29 anos, eles nem conseguem adentrar na escola, né? Muitas que tem o fluxo escolar nosso, tem muita retenção desde a educação fundamental, né? Muitos não entram. E os que entram, o nível de evasão, que até a sua área, é muito grande. Tanto no ensino médio, né? Por N motivos, mas o número de evasão... Mas que você classificaria assim como mais importantes? Pois eu acho assim, eu penso que o ensino médio talvez não contemple esse jovem dessa geração que está aí, né? Não é questão só de mudança de currículo, mas mudança de formação de professor também, né? Mudança, outras... Que ensino... no Brasil, ensino médio, ele ou é propedêutico com o ensino superior, né? Ou ele tem um direcionamento para a educação profissional. Eu acho que esse direcionamento para a educação profissional, na minha ótica, talvez a minha Rose, que trabalha também com educação profissional, talvez seja a opção mais correta. Né? Que no Brasil, como outros países, né? Em Portugal, por exemplo, tem muita relação com eles lá, tem um complexo de doutorista. Todo mundo quer ser doutor. Né? Mas aqui no Brasil também existe digamos assim, uma diferença salarial muito grande entre quem é doutor, né, quem é curso superior, e quem tem que reduzir essa diferença entre ensino superior e educação profissional. Mas o que a gente vê é o seguinte, que muita gente faz, é doutor, né, vai para a faculdade, e se bem que doutor é quem faz doutorado, mas aqui no Brasil não, né? Coisa, aqui né? Fez superior vira doutor, né? Jornalista não. Depois de fazer o ensino técnico. Né? Não dá certo, não consegue emprego, não se dá bem, e vai fazer curso técnico, que é a sua área, né? Mas há evasão nos cursos técnicos também. Isso é curioso, porque assim, eu estava vendo, né, os dados que você passou para a produção, e eu achava que não, porque talvez seja uma saída, né, porque assim, eu não sei se eu estou certa não, mas assim, no Brasil, acho que até hoje as pessoas ainda não valorizam o ensino técnico, ele fica meio de lado. Preconceito, né? Pois é, né? Como é que é essa realidade? Olha, essa realidade... Primeiramente, não era bem estudado. Essa questão do ensino técnico, não havia tanta evasão. Quando nós iniciamos nossa pesquisa, em 2007, praticamente não existe estudo sobre evasão no ensino técnico de nível médio. Existiam pesquisas sobre o ensino fundamental, sobre o ensino superior, sobre o ensino médio em geral, mas sobre o ensino técnico não existiam pesquisas. Então, nós começamos do zero para fazer o levantamento bibliográfico, fazer o questionário, que nós queríamos aplicar questões, saber por que o jovem abandona. O problema é tão grave, para vocês terem uma ideia, da gente poder avaliar o número de estudantes que abandonam e também avaliar o porquê, que é o importante, se nós queremos subsidiar a formulação de políticas públicas para evitar a evasão, nós teríamos que saber por que o aluno está deixando a escola. E principalmente a escola profissional, que é uma escola que tem toda a perspectiva de formar o aluno para se inserir no mundo do trabalho, e eles abandonam. O que está acontecendo? Então, o INEP, que fornece o censo escolar, ele faz, por exemplo, sinopses do ensino fundamental, do ensino médio geral e do ensino superior. Do ensino profissional, não. Então, nós temos que pedir ao MEC que nos mande os dados brutos para serem trabalhados na Faculdade de Educação com nossos bolsistas, aquele sistema SPSS, decodificar todos os dados. Então, é muito trabalhoso. E nós, então, começamos uma pesquisa que a CAPES, que é essa agência grande do governo, tem nos subsidiado essa pesquisa. Foi muito bom, porque nós fizemos um recorte do estado de Minas. É uma pesquisa pioneira, né? Pioneira, inédita, porque é
É verdade que nós situamos só o estado de Minas Gerais e somente os cursos da rede federal. Mas é pioneiro porque não existiam questionários antes para perguntar por que o aluno abandona no ensino técnico, que seria de se esperar que ele tivesse interesse de ir até o final. Tem aqueles que deixam no último ano, né? Quer dizer, quase terminando o ensino técnico. Mas e aí, a conclusão? Olha, nós não concluímos ainda. Sim. Nós estamos na metade do terceiro ano de pesquisa. Nós estamos mais vendo por que fica, por que sai. Quais são as pistas, assim, mais? Mas temos alguns resultados preliminares das pesquisas que mostram, assim, em primeiro lugar, dificuldade de conciliar estudo e trabalho. Que é um problemão mesmo, gente. Esse é o motivo tanto para o PROEJA, o Programa de Ensino Profissional para Jovens e Adultos, quanto o ensino profissional em geral, está em primeiro lugar, dificuldade de conciliar estudo e trabalho. Agora, o problema mais grave é que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura de como combater a evasão. O que fazer? Como poderíamos agir? Porque o problema da evasão é o seguinte, o ato de deixar a escola é o último de um processo longo. O último ato é abandono, deixa a escola. Então, antes disso, o aluno envia sinais que está acontecendo alguma coisa que necessitaria de um tipo de olhar, de um tipo de acompanhamento para evitar que ele deixe a escola. No entanto, nós não temos essa cultura junto aos professores, das instituições, a família, de como agir para evitar ou então de como captar esses sinais que ele envia e evitar que ele abandone. Assim, depois eu queria que você contasse os próximos passos, porque eu sei que inclusive você descobriu que na Noruega, quer dizer, um país de primeiro mundo, né, existe o mesmo problema, né, ou existiu o mesmo problema. Parece que isso também está ajudando de certa forma a pesquisa de vocês. E eu sei que já saíram 3 teses, né, dessa pesquisa enquanto ela está caminhando, né? Tem essa questão que você falou, mas só para a gente entrar com a Marina no primeiro bloco, depois você termina o seu raciocínio, porque você também trabalha com o mercado de trabalho, você é da Fundação Getúlio Vargas, né? E você trabalha muito com essa questão do jovem, né? Jovem de quê? De 15 a 24, a 27 anos e tudo, né? E você diz também que tem muito essa coisa da dificuldade de conciliar, né? Estudo e trabalho. E uma coisa, gente, que é a questão da família, né? Sim. Eu vou falar de 2 realidades. Eu já participei de processos de menor aprendiz e o primeiro emprego, né? Então, são alunos de ensino técnico que têm essa oportunidade, as empresas, principalmente empresas multinacionais, né? Ministram processos seletivos. E eu tive vários casos, eu coloco aí 5 a 6 casos, que durante uma dinâmica de grupo, eles exteriorizaram que o problema era a família. Então, eles tinham no primeiro emprego uma proposta de conciliar, né? A família queria que eles deixassem o estudo para se dedicar a um trabalho mal remunerado. Então, o pai, um exemplo apenas, né? O pai trabalha como pedreiro e queria que o filho fosse servir de pedreiro, ajudasse o dia inteiro para ajudar na família. Então, a luta dos meninos também, aí eu já estou levando para o outro lado, e eles falaram, olha, foi a maneira que eu senti de conciliar, não largar a escola, né? E ter um estágio que eu possa chegar em casa e dizer, olha, eu tenho um estágio e é remunerado, então eu também posso contribuir com a minha família. Então, a gente encontra aí uma realidade da falta de motivação, né? Se você encontra isso no lar, é muito grave. Porque é de lá que tem que sair. Mas aí a gente falou no primeiro bloco, você dizendo que ainda há evasão, que ainda não há evasão, né? E que vocês, né, o grupo, né, você coordena, né, a pesquisa, vocês viram a realidade da Noruega e isso trouxe algumas coisas interessantes aqui. O que foi isso, Rosemary? Foi assim, eu estava fazendo um pós-doutorado em Veneza, na Universidade Ca' Foscari, e fui convidada a participar de uma reunião em Oslo.
E quando chegamos lá, era a tentativa de formar um grupo de pesquisa inicial, que não tinha já uma consolidação e dar início. E o tema era esse, a evasão na educação técnica de nível médio. Então, isso me surpreendeu porque não existia no Brasil nenhuma preocupação, isso foi em 2006, nenhuma preocupação com a evasão na educação técnica. Eu trouxe para o Brasil essa questão, começamos a examinar, fizemos um primeiro projeto que foi aprovado para poder obter recursos no sentido de realizar a pesquisa. 2007 começamos a fazer questionários, a ver isso tudo, e é muito difícil fazer uma pesquisa sobre esses assuntos para saber por que o aluno abandona. No caso que você estava se referindo a respeito da Noruega, é porque nessa reunião estavam presentes representantes do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, Polônia, Espanha, e todos preocupados com essa questão que não tinha nenhuma ressonância no Brasil, nada, ninguém se preocupava. A partir do momento, então eu trouxe a questão e comecei a pensar, por quê? Porque o problema da evasão aparece mais quando há a expansão do ensino técnico. Então, existe outra dimensão a ser garantida, que é a permanência. Houve a oportunidade de acesso e a permanência, como fica? Então, esse era o problema desses países do primeiro mundo representados nessa reunião. E aí? Depois, nós prosseguimos com algumas reuniões, mas o objetivo do grupo era fazer comparações entre os países. Como o Brasil não é membro da OECD, dessa organização, então nós não podemos continuar nesse grupo. E eu então pensei, vamos criar um grupo latino-americano que é melhor para essa realidade, entender, fazer comparações na própria América Latina. Então, fizemos o primeiro colóquio internacional sobre educação profissional e evasão escolar. Nessa ocasião, vieram representantes de vários países, foi em 2009. E depois, numa reunião, num seminário sobre o problema que aconteceu, vários problemas de política educacional, entre os quais a evasão, nessa ocasião apareceram também pessoas de Portugal interessadas no problema. Então, essas pessoas começaram a participar da nossa rede, que é a Rede Ibero-Americana de Educação, sobre educação profissional e evasão escolar. É um grupo de pesquisa registrado no CNPq também, e essas pessoas começaram a participar. Depois também o colega da Espanha, que estava nesse grupo inicial da Noruega, se interessou também de permanecer nesse grupo latino-americano, ou ibero-americano. E aí, o que vocês estão colhendo desse grupo? Quer dizer, o que já tem assim de concreto? Porque eu sei que tem, até anotei aqui para não perder, que até agora vocês têm 3 teses baseadas em dados parciais da pesquisa, né? Que seria a questão da reorganização das instituições, né, técnicas federais, inserção no mundo do trabalho e programa de educação profissional no ensino médico. O que é isso na prática, tudo isso? Isso na prática significa você identificar quais são os problemas que levam à evasão, identificar, por exemplo, o perfil ocupacional de quem tem diploma, de quem não tem diploma de técnico, que eu não acho bem, Dorena, como você pensa que é só questão de preconceito. Eu acho que também é uma diferença salarial grande que existe entre quem faz quem faz uma trajetória acadêmica e de quem faz uma trajetória técnica. Então, as diferenças salariais são ainda relevantes, não é só o preconceito. E o que nós estamos pretendendo com isso? Estamos pretendendo identificar o problema e tentar contribuir para que possamos saber quando que o aluno está dando esses sinais de evasão e o que pode ser feito para impedir essa evasão, considerando que já foi falado aqui, não apenas os investimentos econômicos na formação profissional, que é muito mais cara do que uma formação acadêmica geral. Que mas precisa também de uma estrutura muito grande, né? Isso. Técnico, né? Não só isso, mas também os investimentos sociais, pessoais, individuais e da família, que precisam ser levados em conta para que esse jovem
consiga concluir o seu percurso e chegar até o final, obter o seu diploma, poder se inserir de forma mais qualificada na atividade produtiva. Essa é a nossa... que tenha depois emprego para ele exercer a profissão dele. Claro. É isso mesmo, mas vocês dizem o seguinte, que apesar dessas ajudas todas que o governo dá, não basta, precisa mais, né, Rose? Precisa mais. Por quê? Porque essas ajudas não têm conseguido... De tipo financeiro, não tem conseguido a permanência do aluno na escola. Eles têm abandonado de qualquer maneira. Então, nós aqui no Brasil estamos ainda iniciando esse estudo sobre evasão, sobre o que fazer com a evasão. Como proceder? Ou seja, a gente não sabe ainda direito isso? Não temos metodologias, não temos uma cultura entre os professores, uma tradição de saber acompanhar o aluno, identificar quando ele vai abandonar para poder oferecer algum tipo de ajuda. Que tipo de ajuda? Mas como é que vai mudar isso? Porque é urgente a mudança, porque essa janela de oportunidade, ela vai durar quantos anos mais ou menos, hein? Bom, poucos anos ainda, talvez até 2020 com certeza ela já está bem perto. Pois é, ou seja, 2020 está aí, né? Você acredita nessa... Você tem esperança de ver os nossos jovens aproveitando bem os cursos técnicos, as empresas valorizando mais, o país valorizando mais, e eles aproveitando essa janela de oportunidade para que a gente possa construir um país melhor no futuro, com menos desigualdade social, que é um problemão nesse país também? Eu tenho dúvidas, eu não afirmaria positivamente em relação a isso. Eu tenho dúvidas porque eu considero que o processo de conseguir criar essa cultura, de identificar alunos que estão abandonando, procurar formar professores, a gente sabe a carência de professores qualificados para o ensino técnico, principalmente na área de física, química, biologia. Então, não acredito que esse problema vai ser resolvido a curto prazo, não. É a longo prazo. Não acredito. Inclusive, assim, por exemplo, nós ainda não temos nem metodologias para identificar e ajudar o aluno a ficar na escola, quanto mais quando ele sai da escola, voltar para a escola, que é o que os Estados Unidos já fazem. Não só cuida para que o aluno não abandone, mas também para que ele volte se já abandonou. Agora, Rose, se essa decisão tivesse nas suas mãos hoje, né? O que você faria? Qual seria o primeiro passo para a gente resolver e a gente ver esses meninos voltando para a escola e se qualificando? Primeiro, depende muito da formação de professores também. Dos professores, da infraestrutura para assegurar esse processo. É a primeira coisa, né? E você? Porque nós estamos terminando o programa, gente. Pena, né? Já tanta coisa mais para falar. Vai lá, porque você fala que as oportunidades estão aí. A questão dos meus alunos apresentam competências comportamentais, porém não tem a experiência que o mercado exige, né? Exige. Então, mercado, vamos dar uma chance para essas pessoas, esses alunos destaques que a gente estava conversando no intervalo, né? Dar uma chance para esses alunos destaques, porque eles também podem vir constituir grandes profissionais aí no futuro. Eu só quero dar um pitaco aqui, que eu acho o seguinte, no Brasil também nós temos oportunidades estão aí, programas, etc. Mas no Brasil, tradicionalmente, ele tem políticas de governo e não de Estado. Sabe, de não de Estado. Você pensa bem, entra no governo um determinado partido e elimina todas as políticas anteriores. Isso não se faz na Europa e nem em muitos países da América do Sul. Você tem que ter políticas públicas de Estado, né? Suponhamos, né, se Dilma não for continuar e tal, tudo quem for, que continue com essas políticas de abertura, né? De incentivo à educação. E você, Dô? Bom, já concluindo o raciocínio do programa. Para a mudança, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que se indignar um pouquinho com o que está acontecendo no país. A gente precisa de um investimento pesado em educação. Mas como nunca aconteceu antes na história, coisa de nunca visto antes em lugar nenhum, que o Brasil é um monstro e a gente precisa de um investimento de monstruoso ao quadrado. Com muitos talentos, né? O segundo elemento o sistema de educação e o sistema produtivo desse país fazer uma grande parceria
para que a escola esteja perto dos mercados e os mercados estejam perto das escolas. Mesmo assim, nós vamos precisar superar nossas limitações culturais para nos aceitarem como brasileiros plenamente e ter uma visão inclusiva de uma sociedade de produção econômica. Talvez assim a gente consiga criar esse Brasil sustentável, esse Brasil que vai durar séculos para frente. Qual que é o papel nosso, da população? Nosso papel aqui é informar, é questionar, é provocar, é trazer o debate à mesa para que todos os lares possam ter voz nesse processo e voz especialmente dos jovens. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Exatamente. Pois é, mas Ai, gente... É muitas emoções. É tanta coisa, né, que a gente precisava falar. Vamos torcer, acho que a gente precisa falar mais nesse assunto, que eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, né? Não adianta você ficar culpando, o culpado é isso, não adianta ficar apontando o dedo para ninguém, né? Só um simpósio tem que olhar para dentro. Sim. Gente, nós estamos acabando o programa, mas nós temos a partir de amanhã um colóquio Isso, na Universidade UFMG, Federal, na colóquio da UFMG sobre educação profissional e evasão. Está acabando o programa. E não vai ser sobre evasão, quer dizer, meu núcleo que eu coordeno, que é trabalho docente, também nós vamos ter, né? Ok, procure saber na internet. Programa de amanhã, por que quando usa droga algumas pessoas se tornam dependentes e outras não? Gente, interessantíssimo, tá? Quarta, 7h30. Tchau.